9h21, agora presta atenção nesse caso. Atenção, se você é mãe, quando eu vi a imagem, eu fiquei tão revoltada, mas tão revoltada. A gente vê a mulher colocando um filho, na verdade, trazendo num saco plástico e dentro tinha o próprio filho recém-nascido. Isso aconteceu lá no litoral de São Paulo. Ela escondeu o bebê no saco do lixo após o parto e a frieza foi tanta, a gente já tem a imagem para colocar, Valdir? Ela mora nesse prédio aqui, olha só. Só que a imagem do circuito de segurança que flagrou ela descendo na garagem com o saco, arrastando pelo chão na garagem com outro filho no colo. Um menino de 1 ano e 4 meses, que presenciou tudo, gente. E aí, olha a imagem, essa é a imagem que eu queria mostrar. Ela entrando no elevador, ela tá com um saco de lixo na mão, arrastando no chão. E dentro do saco, a criança estava morta. Só que a médica legista que examinou o corpo acredita que, na verdade, ela não morreu no nascimento, e sim por asfixia. A mãe teria dito que, na verdade, ela tinha morrido no parto. Mas aí, gente, olha aí a crueldade. A imagem, essa imagem é de cortar o coração. Ela arrastando no chão o bebê, gente, dentro do saco. Meu Deus, eu fiquei tão revoltada. Ela tá presa, graças a Deus, tinha que ficar lá apodrecer na cadeia uma mulher dessa. Põe na tela a reportagem. No prédio de classe média, a 100 metros da faixa de areia, ninguém fala sobre o assunto. Mas as imagens das câmeras de segurança do condomínio mostram como tudo aconteceu. O objeto que cai de uma das janelas do segundo andar do prédio é uma sacola plástica. Dentro estava o bebê recém-nascido. A mãe, que tem 20 anos, ainda desceu do apartamento com outro filho de 1 ano e 4 meses no colo. Ela arrastou o saco com o recém-nascido até o elevador e depois, na garagem, jogou o bebê na lixeira. Uma funcionária da limpeza foi quem encontrou a criança e pediu ajuda. Hoje fomos ao IML e, em exames preliminares, a médica nos informou que o bebê ele nasceu com vida, ele respirou. Então, na verdade, não foi um aborto, realmente foi um parto. O bebê ele é considerado um bebê termo, ou seja, um bebê que, com mais de 38 semanas. Então, ele estava apto a nascer. A jovem contou à polícia que não tinha certeza de que estava grávida pela segunda vez. É muito difícil crer na alegação dela de que ela não sabia estar grávida. Isso poderia ser levado em conta se fosse a primeira gravidez da moça. Ao dar à luz, resolveu se livrar do bebê por medo da reação da mãe. Elas vivem juntas no mesmo apartamento. Inicialmente, a mulher disse apenas ter jogado o recém-nascido na lixeira. Só depois que a polícia teve acesso às imagens das câmeras de segurança, ela afirmou que achava que o bebê estivesse morto. O colocou dentro de um saco na janela do banheiro e ele caiu. Depois do crime, a jovem foi internada neste hospital, onde permaneceu sob escolta. Ela recebeu alta no fim de semana. A justiça concedeu a ela o direito de responder o processo em liberdade. Uma avaliação psiquiátrica será feita para determinar qual era o estado emocional da jovem após o parto. O resultado vai definir se ela será julgada por homicídio ou infanticídio, um crime com pena mais branda. E não havendo essa constatação, obviamente, a tendência de fato é que ela venha a ser efetivamente denunciada e processada pelo crime de homicídio, possivelmente por homicídio qualificado, né? E aí a pena parte dos 12, parte nos 30 anos de reclusão. Então, como eu falei agora há pouco, tá errado. Na verdade, ela foi solta, gente. Ela foi para o hospital, ficou, recebeu lá os primeiros atendimentos, ia ser presa, mas não vai responder o processo em liberdade, para maior revolta ainda nossa, que está acompanhando essa cena absurda dela jogando a criança e logo em seguida levando com o saco de lixo, né? Fica a pergunta para todo mundo que está assistindo o Primeiro Impacto nesse momento. O que leva, gente, uma mãe matar o próprio filho dessa forma? Por isso a gente tentou entender isso com um especialista que nós vamos ouvir agora ao vivo por Skype, o Dr. Khalil Doualib. Ele faz parte da Associação Paulista de Medicina, doutor. Muito obrigada pela sua participação. Essa mulher pode estar sofrendo algum transtorno psiquiátrico? É maldade? É depressão pós-parto? A medicina tem alguma explicação para isso? Bom dia. Bom dia a todos. Nós temos 3 possibilidades com essa moça.
A primeira delas é que ela tivesse tido uma depressão pós-parto, que é um quadro grave, agudo, altera todo o pensamento e é muito frequente que numa depressão grave do pós-parto a mãe possa matar o filho, mas geralmente ela se mata. Isso é muito frequente, todas as maternidades já tiveram esse quadro, mas ela já daria sinais de depressão antes mesmo do parto. Então essa seria a primeira possibilidade. A segunda possibilidade seria um transtorno de personalidade, em que ela, ao que parece, ela ocultou essa gestação o tempo todo, principalmente da mãe dela, e isto levaria a um quadro em que ela queria apenas livrar-se de algo que seria um grande problema para ela. Aí seria um transtorno de personalidade e aí ela deveria responder por esse quadro. A terceira opção é que esse quadro depressivo do pós-parto fosse um pouco mais leve, a gente chama de puerperal, em que essa mãe não se sente capaz ou se sente insegura em relação a poder cuidar, a ser uma boa mãe, a responder adequadamente às necessidades, e nessa terceira opção ela também deveria ser tratada. Então nós temos 3 opções. Uma mais ligada à personalidade e 2 que seriam quadros mentais que mereceriam tratamento. Agora, doutor, a gente vê que em relação a essa mulher, ela não desenvolveu nos 9 meses da gestação um amor por essa criança, porque não dá para explicar logo depois do parto a mãe jogar o próprio filho da janela. Então, é possível que mesmo ela com 9 meses ela renegava essa gravidez, ela não queria essa criança, é o que tudo indica, né? Ao que parece, ela nem falou isso para os familiares mais próximos, né? E isso é uma situação delicada, não sei se ela ocultou de todas as pessoas, a gente não tem ideia do que estava acontecendo com essa moça, né? Mas o que fica claro para a gente é que, de qualquer forma, ela deveria ser avaliada, ser realmente começar a ser tratada, porque se ela tiver uma depressão puerperal, ela pode correr o risco agora, inclusive, de acabar com a própria vida dela. E também a vida de outro filho que ela tem, um menininho de 1 ano e 4 meses. Ela ainda tem mais uma criança, né, doutor? Então, agora a família tem que ficar em cima, tem que cuidar dessa mulher para ela não cometer um outro crime, como o senhor falou, nem contra a própria vida, nem com a vida da criança, né, doutor? Obrigada, então, pelos seus esclarecimentos, pela participação aqui no Primeiro Impacto.